Semeando e colhendo tem sido o nosso tema anual, e nós estamos caminhando no livro de Atos, e pensando nisso, semeando e colhendo, nós caminhando no livro de Atos, nós percebemos o Senhor agindo no meio da igreja, e nós vemos o cuidado com que o evangelista Lucas teve de escrever os mínimos detalhes, de contar e revelar como palavra do Senhor o cuidado mínimo que o Senhor tem com a igreja, com aquele cuidado especial com o povo dele. E nesta manhã eu queria convidar os irmãos a pensarmos sobre o Evangelho para a igreja. Nós leremos Atos capítulo 20, nós leremos do versículo 17 até o versículo 38. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, nós faremos a leitura do versículo 17 até o 38, uma leitura um pouquinho longa. Essa perícope ela se estende um pouquinho, mas eu peço que você preste atenção na palavra do Senhor. Livro de Atos, capítulo 20, a partir do versículo 17, que nos diz assim: De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e de dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tenho dito estas coisas ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que lhe dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Vamos orar mais uma vez? Santo, eterno, poderoso Senhor, nós pedimos a sua bênção neste momento, Deus, onde nós estamos lendo a sua palavra e vamos ouvir um pouco mais do Senhor. Nós pedimos a tua instrução, enche-nos, ó Deus, com o teu Espírito Santo, quebranta o nosso coração, abre a nossa mente, ó Deus, para que possamos absorver, aprender e praticar, ó Deus, um pouco mais a sua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, como eu disse, Lucas, ele sempre foi meticuloso em escrever tudo o que estava acontecendo na igreja de Atos, e ele não se furtava de contar os mínimos detalhes daquilo que Deus fez no meio do povo, daquilo que os discípulos fizeram, das perseguições que se levantaram, das tribulações, das lágrimas, dos choros, dos dias difíceis, dos dias fáceis. Ele contou tudo o que aconteceu com a igreja naqueles dias, e quando nós percebemos
Ele tratando e cuidando da igreja, nós percebemos que a igreja do Senhor continua a mesma, nós percebemos que os desafios que chegavam a Paulo se estendem até nós percebemos que os dias difíceis, dias de choro, dias de lágrimas chegam até nós, os dias de perseguição chegam até nós, e os dias alegres também chegam até nós. Os dias que nós falamos de Jesus para alguém que não conhece, essas pessoas conseguem compreender e têm transformação de vida, e aqueles que estavam mortos não são ressuscitados pelo Senhor, nós também nos alegramos, assim como Paulo se alegrava. E percebam, queridos, que Paulo sempre estava debruçado em pregar para os judeus, para pregar aos gentios, para levantar novas igrejas, para plantar novas igrejas, e todos os seus discursos eram de pregação para aqueles que eram de fora. Mas percebam que nesse texto em especial, nesse longo texto que nós lemos, ele tratou da igreja. Ele estava trabalhando com a liderança, ele chamou os presbíteros, ele chamou os bispos, e então ele estava na sua jornada, na sua terceira viagem missionária, agora já se encaminhando para Jerusalém, onde derradeiramente seria a sua morte, e ele já estava até se preparando, de certa forma, ele sabia que isso aconteceria, e aí então nós vemos no início do capítulo 20, ele passando pela Macedônia, na cidade de Troade, e depois ele se desloca para a Grécia, em específico em Mileto, e de Mileto então ele convoca os presbíteros e os bispos para uma conversa, para uma despedida, para demonstrações finais, para exortar e para incentivar a pregação da palavra, a pregação do Evangelho. É o Evangelho para a igreja. E algo bonito na história da igreja é que Paulo plantava e depois ele continuava cuidando, dando assistência, chamando a atenção da igreja. E é a mesma coisa que Deus faz conosco hoje. Deus planta a nossa igreja, Deus continua plantando igrejas e continua cuidando, admoestando, chamando a nossa atenção, nos lembrando onde está o nosso foco. Por que nós servimos ao Senhor? Por que nós estamos aqui num domingo de manhã? Por que nós gastamos recursos físicos, financeiros para a plantação de igrejas, para a pregação do Evangelho, para missões? E assim nós vamos provando de coisas extraordinárias, assim como o povo provou naqueles dias da igreja de Atos. Deus revela pela graça, apresenta seu reino, Deus trata os nossos corações. O Evangelho para a igreja revela, em primeiro lugar, a fé que gera arrependimento e contentamento. Dos versículos 19 a 21, Paulo faz um breve resumo da sua pregação, do seu cuidado para com a igreja, mas algo que me chama a atenção é quando no versículo 21 ele diz, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa pelo começo, o movimento que move o povo de Deus, o arrependimento, mas um arrependimento do quê? O arrependimento de quem nós somos, o arrependimento que quando nós somos constrangidos pela graça, pelo amor de Deus, nós percebemos a nossa miséria, nós percebemos o nosso vazio, e percebemos o quanto nós só precisamos de Jesus para todos os momentos, todos os atos da nossa vida. E esse arrependimento faz com que a gente tenha uma mudança total de vida, não uma mudança parcial, não uma mudança em departamentos da nossa vida, mas uma mudança totalmente da nossa vida. E nós vemos isso na prática na vida de Paulo. Alguém que era perseguidor da igreja, alguém que era legalista, alguém que cumpria o rigor da lei, agora era aquele que pregava a graça, pregava a misericórdia, que sofria perseguições, que chorava, que lamentava, mas que não desanimava, não desistia, continuava avançando. Quanto mais era perseguido, mais ele entendia que era Deus mudando ele de lugar para que outras pessoas ouvissem do Evangelho e do poder de Deus. Percebam, queridos, que as adversidades são comuns na vida do crente, na vida daqueles que seguem a Jesus. E nós não seguimos a Jesus pelos dias bons, pelas facilidades. Nós seguimos Jesus pela obra dele na cruz. Nós seguimos Jesus porque ele é o nosso mestre, ele nos ensinou, ele é a expressão do que é o verdadeiro amor. Não o amor mundano a qual nós estamos acostumados, a qual nós até sofremos por amor, mas um amor supremo, um amor que é eterno, um amor que não espera nada em troca, um amor que se doa, um amor de entrega, um amor que não é natural ao ser humano, um amor que não espera nada do outro, porque sabe que o outro não pode entregar nada, e tudo que é entregue pelo outro, que no caso é a nossa parte, vem por meio dos frutos do Espírito Santo, que vem também do Senhor, que provém dele, que é ele quem habilita, a partir do momento que cremos em Jesus, e que participamos desse momento tão lindo que é o arrependimento, que é provar da graça do Senhor. Percebam, queridos, que Paulo falava daquilo que era a sua base de vida, a fé como um dom de Deus, a fé que transforma,
A fé que traz o arrependimento, a fé que transborda, que transforma, que faz o extraordinário na nossa vida, algo extraordinário, bonito, e que com certeza se perguntassem para qualquer um de nós, nós diríamos sim, é se nós queríamos viver totalmente para Deus. Eu tenho certeza de se perguntar aqui para qualquer um de nós que estamos aqui nesta manhã, você quer viver totalmente, 100% para Deus? A resposta com certeza será sim. Porque senão você não estaria acordando cedo num domingo, um dia friozinho, como estava de manhã, um friozinho gostoso até. Com toda certeza. Escolheria estar em outros lugares, aproveitando os deleites da vida, os passeios que um grande centro urbano como o nosso pode dar. Mas para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, nós pagamos um preço. Nós pagamos o preço de sermos diferentes, e por ser diferentes, nós pagamos o preço de ser perseguido, de passar por tempos difíceis. Como diz um velho ditado, a vida não é um morango. Agora o morango está na moda, aí tem um docinho lá, que está todo mundo querendo comer. Eu não comi ainda, mas a vida não é um morango. Temos dificuldades, temos tempos difíceis, mas ainda assim nós temos tempos de bênção. Temos tempos de cuidado de Deus. Porque nesses dias difíceis, quando balançados, é que nós percebemos que nós só podemos depender do Senhor. E que nós precisamos somente do Senhor para continuar as nossas vidas, para continuar servindo ao Senhor Jesus. E quando nós percebemos isso, é por obra do Senhor. É pelo Espírito Santo que habita em nós, que nos faz nos arrepender das murmurações, que nos faz nos arrepender daquilo que faz a gente olhar para nós mesmos e querer ser o centro de todas as coisas, ao invés de botar Jesus no centro do nosso coração, no centro da nossa vida. O versículo 19 nos diz: servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Paulo só conseguiu provar e atravessar esses tempos difíceis porque ele provou de um verdadeiro arrependimento. E nesse momento que ele prova de um verdadeiro arrependimento, ele percebe que tudo que ele precisa está no Senhor. Quando nós realmente nos arrependemos de quem nós somos, da condição que estávamos, nós percebemos que nós só precisamos do Senhor todos os dias. Precisamos do Senhor com intensidade, e essa necessidade do Senhor nos traz um contentamento, porque percebemos que nós somos incapazes, que não temos a condição de construir um escudo que não chegue nada até nós, mas nós conseguimos ser contentes com tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para fazermos. É um grande risco, queridos, nós queremos cobrar Deus pelas coisas boas que estamos fazendo. Já chegou uma vez a se murmurar, algumas vezes no meu coração, mas Senhor, eu estou tentando acertar. Senhor, olha só. Bem agora, Senhor. Bem agora. É bem agora que você precisa aprender. É bem agora que você precisa ser tratado. É bem agora que você precisa aprofundar mais a sua fé. É bem agora que você precisa depender mais de mim. Paulo estava testemunhando de tudo isso, exortando a igreja do Senhor que estava sendo deixada para que ele continuasse avançando e crescendo no reino, e semeando e colhendo. Romanos capítulo 8, 27, diz: aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele não falou sobre uma teoria. Ele falou sobre aquilo que ele viveu, daquilo que ele estava vivendo. E é exatamente o que nós vivemos todos os dias. E esse contentamento em todo o tempo vem quando verdadeiramente nós nos arrependemos. Quando verdadeiramente nós entendemos o amor de Deus e só nos cabe o constrangimento por não poder atender a santidade do meu Deus. Então eu posso viver contente todos os dias, porque não tenho nada para dar, e esse Deus me ama tanto, me dá tudo que eu preciso. E tudo que eu preciso não são coisas, não são bens. Tudo que eu precisava era da vida eterna, era da reconciliação, era do perdão do meu pecado. Quando nós conseguimos compreender isso, nós conseguimos ter uma vida contente. Entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, não segundo o nosso propósito, mas o propósito do Senhor, o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, o chamado que o Senhor tem para cada um de nós, a condição que o Senhor dá a cada um de nós. Percebam, queridos, que é extraordinário servir ao Senhor e provar dessas coisas todos os dias. Versículo 20, ele diz: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma. Percebam, queridos, que ele fala sobre as suas tribulações, sobre as suas dificuldades,
E ele fala que mesmo com tudo isso, ele não deixou de pregar, não deixou de falar. Ainda que com lágrimas servindo ao Jesus, ele era suportado pelo poder do Evangelho. Não era uma moeda de troca. Ele não pregava quando estava tudo bem. Ele não pregava quando ele se sentia bem. Mas o tempo todo ele entendia a missão, porque é o Senhor quem o chamou, o Senhor quem deu o ministério. Assim como o Senhor deu o ministério a cada um de nós. E o convite é nós sermos contentes no Senhor. E esse contentamento só vem pelo arrependimento. Na sua confissão de fé, no capítulo 15, sobre o arrependimento, diz: o arrependimento para a vida é uma graça evangélica, cuja doutrina deve ser tão pregada por todo ministro do Evangelho, como o da fé em Cristo. Ainda que não devemos confiar no arrependimento, como sendo de algum modo uma satisfação pelo pecado, ou em qualquer sentido a causa do perdão dele, o que é ato livre da graça de Deus em Cristo, contudo, ele é de tal modo necessário aos pecadores, porque sem ele, ninguém poderá esperar o perdão. Pelo arrependimento é que nós conseguimos ter uma vida plena. Quando nós conseguimos perceber a nossa miséria, quando nós conseguimos perceber o nosso vazio, quando nós conseguimos perceber o nosso egoísmo. De tantas vezes eu sirvo ao Senhor esperando algo em troca. E quando eu não sou atendido, também eu não vou falar mais, porque enquanto não melhorar a minha situação, a minha condição, eu não vou mais falar. Nós vemos um testemunho de alguém que pregava com lágrimas nos olhos, com marcas no corpo, com cicatrizes, mas que todas elas eram apagadas, porque o sangue do Cordeiro o lavou e purificou de todo pecado. Então ele só poderia falar daquilo que ardia no seu coração, daquilo que movia a sua vida. Então não é uma moeda de troca, a pregação da palavra, a vida de um verdadeiro cristão, não é uma troca pelo momento, mas sim um reconhecimento por aquilo que já é, por aquilo que já foi, feito na cruz, quando Jesus morre por nós. Quando entendemos a graça, nos arrependemos dos nossos pecados, nos arrependemos, e isso então, como resultado, nós vivemos para a glória de Deus. O Evangelho para a igreja, em segundo lugar nesse texto, nos lembra a testemunhar da graça. O versículo 24 nos diz: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que já recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Versículo 24, Lucas começa com uma condição adversativa, porém, não é um menosprezo, não é uma vanglória, mas é uma exaltação ao Senhor. Mesmo que com todas as coisas difíceis, mesmo que tudo esteja assim, eu ainda continuo no meu ministério, naquilo que o Senhor me colocou para fazer, na pregação do Evangelho. A minha vontade é a vontade do meu Pai, é o que Jesus falou, e a vontade que Paulo fala nesse texto é que ele queria completar a carreira que era proposta para ele, aquele chamado que ele recebeu do Senhor, de pregar o Evangelho. Paulo estava se deslocando para Jerusalém, então ele chama a igreja para contar que estava indo para lá, já sabendo as suas dificuldades. Eu tenho certeza que de certo modo ele já sabia que não voltaria, ele avisou isso, porque sabia a perseguição que se levantaria quando ele chegasse naquela cidade. Aquele que antes era o defensor da lei, agora chegaria lá sendo um discípulo de Jesus. E mesmo assim, talvez o salmo estava no coração dele: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele sabia que estava indo para o vale da sombra da morte. Quantas vezes nós sabemos que estamos caminhando para dias difíceis, para meses difíceis, para ano difícil, para anos difíceis, e a nossa esperança não é pelo que está nos aguardando lá na frente. A nossa esperança é no Senhor. É como um discípulo de Jesus, que já provou com intensidade do Senhor, e a sua vontade é fazer a vontade do Pai, e que a nossa vontade não está na frente, a nossa rotina não deveria estar na frente, ou qualquer outra coisa, o medo, ou que seja, o que for, não deveria estar na frente, porque eu deveria estar avançando no Evangelho do Senhor, avançando no reino do Senhor, semeando e colhendo para o reino do Senhor, lembrando mais uma vez, não como uma moeda de troca, mas sim como um discípulo que vive para o seu mestre, que vive para o seu Senhor, o Senhor Jesus. O versículo 23 nos lembra que a esperança de Paulo, o que movia ele todos os dias, não era o bem-estar, mas era onde o Espírito Santo movia. E é interessante porque o Espírito Santo movia ele em meio à adversidade. Perseguição, se levantava, estava sendo expulso de uma cidade, ele levantava e ia para outra, entendendo que não foram as pessoas que o expulsaram de lá,
entendendo que o Senhor estava o movendo para um novo lugar, onde mais pessoas conheceriam Jesus. Ele sabia que não seria fácil, então ele avançava. Nós percebemos também o Senhor usando ele de maneira extraordinária, quando tinha visões, aonde ele deveria pregar, aonde ele deveria ir anunciar o Evangelho. Então assim ele se deslocava. E sabe o que isso demonstra, queridos? Que Paulo tinha intimidade com Deus. Ele não murmurava pela perseguição. Ele prosperava, ele avançava no reino pela perseguição. Ele não ficava maravilhado quando ele tinha ali teofanias. Falava assim, não, eu tenho poder, eu sou muito bom, porque eu vi hoje, nessa madrugada aí, agora vocês precisam me venerar. Pelo contrário, quanto mais ele tinha experiência com Deus, mais ele temia, mais ele perseverava. E é o que nós somos convidados também, queridos, a provar do extraordinário com Deus. E nós só vamos provar do extraordinário com Deus quando nós temos intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus é que nos faz testemunhar da graça, como Paulo fazia. É essa intimidade com Deus que me faz olhar para dentro e perceber o quanto eu sou vazio, o quanto eu sou fraco, o quanto eu sou incapaz, o quanto eu não tenho nenhuma capacidade. E então, com todo o temor, eu vou a si mesmo, eu prego o Evangelho, eu faço, eu aconteço pelo poder do Espírito Santo, não pela minha condição. Percebam, queridos, que o Evangelho é algo tão simples, mas é algo tão difícil de ser vivido, porque falta o arrependimento. E faltando arrependimento, então nós colocamos coisas na frente de Deus, e a palavra nos ensina que tudo que nós colocamos na frente da vontade de Deus é idolatria. O Evangelho nos constrange por esse amor, por um amor que nos conhece como um todo, e ainda assim Ele resolveu nos amar, e ainda assim Ele resolveu nos colocar como discípulos, como servos dEle. Precisa ter mais intimidade com o Senhor, para viver com o Senhor. No versículo 24, ele diz que ele quer completar a carreira. E o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É extraordinário isso, queridos, porque não foi pela condição de Paulo, foi pela misericórdia de Deus, foi pelo chamado de Jesus, foi pelo poder do Espírito Santo. É o mesmo que nos é dado nos dias de hoje. A mesma condição que Paulo tinha para pregar o Evangelho, para plantar igrejas, para fazer discípulos, é a condição que eu e você temos todos os dias, quando resolvemos ser intencionais, quando resolvemos ser verdadeiramente um discípulo de Jesus, para com todos aqueles que estão à nossa volta. Paulo, por onde passava, ele falava de Jesus, ele testemunhava da graça, todos que estavam à sua volta eram impactados pelo Evangelho, porque ele tinha intimidade com Deus, ele provava coisas extraordinárias com Deus. Talvez nós não estamos conseguindo ver Deus de perto, e isso é algo que deve chamar a nossa atenção, porque Deus sempre está perto, o que está faltando é a intimidade. E o convite o tempo todo que a palavra nos traz é: tenham intimidade com Deus. O que Paulo estava ensinando para a liderança da igreja: tenham intimidade com Deus, busquem na palavra, se debrucem, estudem o Evangelho, ou melhor, estudem a palavra. O Evangelho estava sendo escrito, mas hoje nós temos uma ferramenta muito mais fácil do que eles. Temos o Novo Testamento totalmente escrito, o que facilita ainda mais nós sermos um discípulo de Jesus. Nós vivemos um tempo especial. Eu fico pensando, se nos dias de Paulo já tivesse tudo pronto como está hoje, que facilidade que esse homem não teria de continuar avançando e plantando mais igrejas. A facilidade que nós temos e tantas vezes não usamos. Não conseguimos falar da graça, porque a graça não tem impactado as nossas vidas, porque estamos acomodados, porque estamos envoltos olhando para coisas que são pequenas e não conseguimos olhar para o extraordinário, para o plano perfeito de Deus, para as nossas vidas, para a igreja dele. Em terceiro lugar e último, queridos, o Evangelho para a igreja é poder da palavra para ensino e segurança. O versículo 32 nos diz: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e de dar herança entre todos os que são santificados. A palavra é o poder para edificar. A palavra que é viva para manter o foco pessoal e coletivo. É disso que Paulo estava falando. Vocês precisam estar focados na palavra para o crescimento pessoal, para o crescimento como liderança da igreja, para o crescimento como um discípulo de Jesus, e também para o coletivo, para o bom cuidado, para a boa saúde da igreja, do povo de Deus.
E queridos, que extraordinário, né? Nós estarmos aqui nesta manhã, numa manhã de EBD, que é um grande braço forte do estudo bíblico, onde nós nos debruçamos aqui todos os domingos em várias classes, desde as crianças até a melhor idade, debruçados na palavra do Senhor. Eu louvo ao Senhor pela sua vida, pelo seu entendimento que a sua família precisa estar aqui todos os domingos, para se reunir como povo de Deus, para ser edificado povo de Deus, continuarmos crescendo e construindo uma escola bíblica dominical forte, para que o nosso povo não seja facilmente enganado. Nós temos aqui um dia para nos debruçarmos na palavra, e os outros 7, nós temos um grande risco de internet, rádio, TV, redes sociais, com evangelho fraco, com evangelho raso, com subversões da palavra. E é essa semana que todos nós atravessamos todos os dias, e que somos bombardeados de informações e de indagações. E a nossa resposta para essas indagações, o convite é pela palavra. Paulo sabia que dentre o povo, do povo de Deus mesmo, se levantariam lobos. Moody, comentando esse texto, diz que Paulo estava adiantando para a igreja de Éfeso que teria problema com falso ensino oriundas de 2 fontes: lobos vorazes de fora da igreja e os falsos mestres que se levantariam do meio do povo para desviar a fé. E Paulo está falando a receita básica para que ninguém seja enganado: o poder de Deus pela palavra. Pela palavra. A importância de nós nos debruçarmos todos os dias na palavra. O importante momento que nós devemos ter a sós com Deus, a intimidade que eu disse, inicia por um tempo devocional, assim como Jesus ensinou lá no quarto em secreto, você e Deus orando, se debruçando na presença do Senhor, lendo a Bíblia, estudando a palavra, sendo alimentado. E então, bem alimentado, com o coração ardendo, você conseguir cuidar da sua família como um bom sacerdote do lar. E então você fazer um culto doméstico e cuidar da sua família, para que os lobos vorazes não cheguem perto daqueles que são seus, que você ama tanto, que você se preocupa tanto. Todos os dias, é pelo poder da palavra. Percebam, queridos, que Paulo não estava inventando a roda, e que não é algo extraordinário que aconteceu somente naqueles dias e que não se estende para nós hoje, porque a palavra de Deus continua sendo o poder de Deus para as nossas vidas, pelo poder do Espírito Santo. Quando nós lemos a palavra pessoalmente, é uma vacina diária que nós estamos aplicando ao nosso conhecimento. Quando nós ensinamos nossos filhos a palavra, é uma vacina diária para que eles não sejam desviados. Quando nós nos debruçamos na IBD, nós estamos aqui sendo fortificados para que a gente possa ter o ouvido atento a todo tipo de doideira que possa chegar até nós e nós prontamente refutarmos por conhecermos a verdadeira palavra. Que privilégio é ser ensinado, que privilégio é ensinar, que privilégio é ser o povo de Deus, que privilégio é viver nos tempos que nós estamos vivendo. E o convite ainda é o mesmo. O poder, a saúde da fé começa pela palavra. A nossa intimidade com Deus começa pela palavra. O estudo da palavra todos os dias. Paulo vivia isso com intensidade. E ele ensinava isso com intensidade. Nós somos constrangidos pelo amor de Deus todos os dias a nos arrependermos e vivermos essa intensidade com o Senhor. E que Deus tenha misericórdia. E que possamos viver essa verdade. E que possamos viver como discípulos de Jesus, provando do poder, provando do arrependimento, provando das grandes coisas pelo poder do Evangelho. Como um verdadeiro discípulo de Jesus que consegue compreender o favor imerecido. A morte do nosso Salvador naquela cruz, como a maior expressão de humilhação, por amor a cada um de nós, derramando o seu sangue, nos lavando e purificando de todo o pecado, nos tornando novas criaturas em Jesus. Em Jesus. E que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Santo Eterno, poderoso Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela sua palavra, agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor sempre nos dá, Senhor, de voltar os nossos olhos para o Senhor, voltar as nossas vidas para o seu trilho, e que possamos, ó Deus, viver com intensidade no poder do teu Evangelho, viver, ó Deus, intimidade com o Senhor, vivendo o arrependimento, Senhor, todos os dias,
para ter vida santa, reta, como um verdadeiro discípulo do Senhor, com o Senhor Jesus ao centro das nossas vidas. Nós agradecemos, porque é o Senhor quem enxuga as nossas lágrimas, o Senhor conhece os nossos sofrimentos, e o Senhor ainda assim, ó Deus, nos coloca como amados do Senhor, como discípulos do Senhor para te servir. E em nome de Jesus nós agradecemos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.